Eu já estou aqui com o meu próximo convidado aqui no estúdio, que é o economista Danilo Orcida, que vai falar, né, sobre o novo aumento da taxa Selic pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. O Brasil chega à segunda maior taxa de juros real do mundo, ficando atrás apenas da Turquia. É o nosso economista Danilo Orcida. A gente não vai dançar não, mas vai falar de um assunto importante, né, Danilo? Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde. Na oportunidade, desejo uma boa tarde a todos que nos assistem. Agora, conta pra gente o que levou, quais são os motivos que levaram a essa elevação da taxa? Olha, a taxa de juros é um instrumento de política econômica que chamamos de política monetária. E essa intervenção através do Banco Central tem um efeito imediato na inflação. Então, quando o Banco Central adota uma política com a elevação da taxa Selic, a finalidade maior é tentar conter um pouco os índices, os indicadores de inflação. É que houve aí a redução, né, da inflação. Há uma expectativa para o fim do ciclo dessa alta? Olha, no acumulado, há uma expectativa de que a taxa Selic perdure, persista na casa dos 15%. Se observarmos a trajetória ao longo dos últimos anos, nós saímos de uma taxa de 3%, hoje estamos numa taxa de 15%. E o que isso afeta na vida, né, do cidadão médio, no cotidiano das pessoas? No custo do acesso ao crédito. Então, fica mais caro financiar a casa própria, fica mais caro contratar um empréstimo junto ao banco, fica mais caro financiar um veículo. Então, é preciso sempre ter essa atenção. Agora, eu acho que um dos assuntos também, dos fatores que são bem questionados é a questão do petróleo, né, da gasolina, do diesel, né? Recentemente houve uma pequena redução aí, que nem foi sentida tanto aí no bolso dos consumidores, mas há uma expectativa também? É importante notar o que é a inflação. A inflação, o indicador de inflação, ele considera um somatório de preços de uma ampla gama de produtos e serviços, né? Então, embora haja uma pequena redução no combustível, tem uma alta nos alimentos, há uma alta, de igual modo, no custo do vestuário. Então, a inflação ela vai mensurar mês a mês, né? É feita essa medição de preços, mês a mês, monitorando essa variação. E quando há, no acumulado, né, esse aumento de preços, nós podemos dizer que temos um cenário inflacionário. O país tem uma expectativa de manter a inflação na casa dos 4%, 4% a 5% ao longo desse ano. Então, esses são os indicadores em que se busca atingir ao longo do ano de 2025. Então, dentro dessa expectativa é que o governo faz essas intervenções e a intervenção da política monetária com a taxa de juros tem esse efeito mais imediato. Podemos, então, ter uma expectativa aí de ainda ter uma redução na gasolina, no diesel, nesses próximos meses? A gasolina e diesel ele está associado a fatores externos, a fator de precificação até mesmo do câmbio, produção do etanol, né? Pensando no aspecto do preço da gasolina e do etanol, que também compõe a gasolina, considerando que o ciclo de safra, entre safra, isso sim gera uma expectativa de redução de preços ao longo dos próximos meses. Mas não podemos ignorar que os índices de inflação hoje no Brasil, né, os índices macroeconômicos, são índices que conduzem essas políticas como essa de aumento da taxa Selic. Essa taxa Selic, explicando até de uma forma rápida, ela é uma taxa que também influencia o custo do crédito para os bancos, porque os bancos são tomadores de crédito nas operações interbancárias. Então, como fica mais caro para o banco esta operação de contratação, até mesmo de crédito, isso é repassado aos produtos financeiros. Então, nesse momento, é preciso ter bastante atenção em relação aos custos, né, de um financiamento, é preciso ter atenção aos custos e considerando também que nós tivemos o aumento do imposto sobre operações financeiras, que é o chamado IOF. É uma medida que foi adotada num passado não tão distante e que também onera o financiamento. Estamos aí em meio a uma guerra, Irã e Israel. Isso também tem algum impacto, esse momento? Certamente. Há todo um fator de incerteza. Temos também a questão da guerra da Rússia, que interfere, é uma grande fornecedora, né, no mercado do agronegócio, quando falamos do fornecimento de insumos, em especial de fertilizantes para o Brasil. Isso gera, de fato, todo um desarranjo econômico. E isso, naturalmente, que chega também no preço
no preço final de alguns produtos. Então, para a gente finalizar, nesse momento é preciso então ter cautela, principalmente nessas questões de financiamento? Sim, para aqueles que vão financiar é preciso ter muita atenção. Primeiro, as taxas de juros que estão num percentual não tão interessante. De igual forma, as condições de mora, né? Numa hipótese de inadimplência, quais são os valores de multa, de penalidade, quais são os encargos que incorrem nesse contrato. É preciso ter muita atenção nesse momento ao fazer um financiamento, considerando que há uma alta taxa de juros. Agora, para aqueles que estão numa condição financeira mais organizada e que possuem a possibilidade de fazer um investimento, esse cenário é um cenário maravilhoso, né? Pois na medida em que se dispara a taxa de juros, isso interfere também na remuneração de investimentos. Remuneração de investimentos no Tesouro Direto, a remuneração de investimentos em títulos, né, em títulos públicos, e os investimentos, naturalmente, ficam mais rentáveis. Então, é um bom cenário para aqueles que investem, mas é um cenário não tão interessante para aqueles que precisam do crédito, seja para o consumo ou seja o crédito para financiar a produção, como é o caso dos empresários. Agora, Danilo, fazia um tempo que não tinha tão alto, né? Que não estava tão alto que 2021. Seguimos num cenário de sucessivos aumentos, né? Já estamos na casa dos 2 dígitos. A expectativa do mercado é que essa taxa, a partir de então, ela se estabilize em 15% por algum período, mas não há expectativa de redução para os próximos meses. Infelizmente, né? Economista Danilo Ursida, muito obrigada pelas informações. Sempre bem-vindo aqui no Jornal Brasil Central. A casa é sua. Eu que agradeço a oportunidade. Na ocasião, desejo um bom feriado a todos. Para você também, ótimo final de semana.